no Fala Galera, beleza? Estamos aqui ao mesmo tempo, tanto no Clubhouse, mas também ao vivo aqui no Instagram. Para a galera que não sabe como é que eu faço isso, na verdade eu tenho 3 celulares aqui, então um celular eu liguei no Clubhouse e o outro celular está ligado numa live no Instagram. Eu acho que assim torna mais acessível o processo de interação, né? Eu acho que a gente poderia até fazer isso aqui, substituiria muito bem o problema de quem não está no Clubhouse, beleza? Então, não sei o que tu acha que é melhor, deixar a tela preta ou eu fico aqui filmando quem está na sala? Deixa preta, né? Fala, Lansnak, beleza? Como é que você tá, irmão? Aí, eu tô fazendo essa live aqui ao mesmo tempo no Clubhouse e tô fazendo lá no Instagram com tela preta, então, assim, essa história de excluir as pessoas, escassez e o caralho, aqui não funciona, tá? Então, vamos transbordar aí conteúdo sobre finanças. Galera, Arthur Lojnak aí é CFA, para quem não sabe, essa é a certificação mais braba que tem no mercado financeiro. Lojnak, o que tu tá achando aí? Tu investe em Bitcoin? Nunca te perguntei isso, eu acho. Nunca botei dinheiro em Bitcoin, não. O que tu acha dessa história do Elon Musk botar o caixa da empresa em Bitcoin? E se você fosse investidor de uma empresa onde o CEO botasse o caixa dela em Bitcoin, o que tu faria? Então, teve aquele caso, né, da PetroRio, né, que botou dinheiro em Oi também, não deu muito certo. Mas, realmente, acho que o Bitcoin é uma coisa bem não convencional, vamos dizer assim, né? Acho que, na minha visão, sabe, se não estava alinhado a estratégia de investimento, eu tiraria, vamos dizer assim, meu dinheiro dessa empresa. Essa é a minha visão, assim. Perfeito. Diz uma outra coisa aqui. Dentro do mercado a gente tem vários segmentos. Quais são os 3 segmentos que tu se sente mais confortável de estar falando e de estar investindo o teu dinheiro também? Da Bolsa, falando? Da Bolsa, né? Coisa regulada pela CVM ou pela SEC, né? Não, acho que assim, eu tenho mais conforto hoje, realmente, acho que commodities, né, acho que é um play, acho que bem fácil de defender, acho que desregulados, né, acho que eu tive realmente, acho que um play muito bom, vamos dizer assim, acho que para frente aqui, acho que tem um bom prospecto de crescimento. E acho que o terceiro seria mais essa parte mais de tech, né, que acho que assim, eu não tenho tanto conforto assim com valuation, mas realmente acho que surpreendeu muito, né, a gente, acho que a questão do e-commerce no passado e deve continuar, acho que uma robustez aí muito boa esse ano também. Beleza. Você entra em IPOs ou você costuma ficar só observando até o mercado entender como é que aquela empresa vai se relacionar com o mercado? Para mim, IPO não é problema não, tá? Acho que a questão é preço, tá? Acho que assim, acho que o problema é que realmente tem essa questão complicada aí, né, de você, vamos dizer assim, ter um descasamento de assim, a empresa, não, o management conhece a empresa muito bem e você não conhece a empresa às vezes muito bem, então eles botam às vezes uma coisa um pouco muito esticada, então por primeiras dúvidas eu tô ficando de fora de IPO, assim, por questão de preço, tá? Eu dei uma analisada bem em algumas empresas, não tinha uma zona de conforto muito boa, então eu acabei realmente ficando fora. Mas acho que é uma questão de preço mesmo. Beleza. Galera, só para deixar claro para vocês aqui, eu tô como moderador da sala, tá? Mas quem faz o conteúdo aqui é todo mundo que participar. Só peço para todo mundo que entrar aí deixar o microfone fechado e a primeira pessoa que fizer pitch aí sobre qualquer tipo de produto ou sobre si mesmo, eu vou excluir automaticamente da sala, beleza? Eu vou aqui trazer algumas perguntas que eu abri hoje lá no Instagram para a gente discutir. E a primeira é que se bancos e elétricas são uma oportunidade hoje em dia, tá? Eu vou dar a minha visão e aí todo mundo que quiser agregar depois pode agregar. Eu acho que bancos e elétricas normalmente vão aparecer em várias seleções quantitativas de investimentos fundamentalistas, porque naturalmente tem uma relação de preço-lucro menor, mas isso é justificável. Primeiro porque bancos e elétricas, primeiro elétricas, as concessões elas têm data de vencimento, então tem muita gente fazendo valuation aí e colocando a perpetuidade infinita para empresas desse setor. Eu acho que isso é um erro conceitual, né? Depois o Lojnak até pode me corrigir se eu estiver errado. E outra coisa também de bancos é que é um setor cíclico, ou seja, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está na parte baixa do ciclo aí de bancos, em algum momento isso vai reverter. Eu estava até olhando uma estatística das empresas mais antigas de cada país e basicamente
são 2 setores que dominam essas listas, cervejarias e bancos. Se alguém quiser aí falar bem ou mal de elétricas e bancos, pode falar. Eu tenho uma curiosidade muito grande no setor de elétrica, eu estou percebendo que o Brasil está tendo um avanço bem bacana sobre o mercado livre de energia comercializada, né? Que é o pessoal aderindo ali às usinas de energia elétrica, pequenas empresas de criação de água com hidroelétrica também. Eu queria saber, na opinião de vocês, o que vocês acham que pode afetar com esse crescimento do mercado livre aberto de energia e comercializada? Você acha que pode afetar muito em setores de energia? Cara, eu acho que a gente tem 3 segmentos ali em energia, basicamente, né? Geração, distribuição e transmissão. Cada um tem riscos diferentes e tem características também diferentes. Mas eu acho que o crescimento da demanda por energia é tão grande que não vai ter gargalo de excesso de produção de energia. Só para a gente pegar aí a estatística de quanto um americano gasta per capita de energia elétrica e comparar aí com o resto do mundo, a gente ainda tem muito para crescer. Isso aí é o próprio Rex Tillerson, que era CEO da Exxon, e eu acho que ele trabalhou como secretário de defesa do Trump em algum momento lá. Ele falando que por mais que outras fontes de energia renovável ganhem espaço no mercado, a gente vai ficar dependente ainda de petróleo durante muito tempo, porque o crescimento da demanda tem um gargalo forte aí. O Brasil, se crescesse 2 anos seguidos 5%, já não tinha energia para continuar crescendo. Não, concordo, realmente. Acho que energia aqui no Brasil falta, né? Realmente, a gente teve sorte, entre aspas, que teve a crise de 2015, 2016, lá que atrapalhou um pouco, entre aspas, o nosso aumento de demanda. Mas acho que, assim, a gente tem que realmente ter um parque, né? Acho que elétrico maior, né, do que a gente tem nos últimos anos, né? Acho que tem esse problema técnico aí das hidrelétricas, né, que muita gente impede, por questões ambientais, etc., de fazer expansão. Então, a solução realmente foi financiar, né, subsidiar a parte solar ali. Então, acho que o ponto, na minha visão, acho que é esse. Acho que, só para acrescentar um pouco, né, Tivira, acho que tem essa questão realmente que algumas concessões vão vencer, tá, mas todo mundo bota no valuation uma concessão já não esticando até o final, tá? Mas acho que, para mim, o play de elétricas é uma tira implícita, assim, né? Então, hoje você compra uma NTNB lá no Tesouro Direto, aonde tem IPCA mais 3%, mais 4%, e você compra uma elétrica com um pouco mais de risco, obviamente, e a IPCA mais 8%, mais 9%. Então, você acha que minha visão é essa. E você traz esse spread que a elétrica te dá, né, contra a NTNB, né? O justo seria, sei lá, acho que uns 200 bips, né, 250 bips. Hoje está quase 500, então acho que a minha visão é mais ou menos essa, a gente tentar arbitrar o spread da B, né, da B contra as elétricas. Essa que é a minha visão de elétricas, assim. E falando de banco, né, como você colocou, então, realmente acho que bancos, né, ninguém gosta de banco, né, assim, de uma maneira geral, né, o governo estava se esforçando para aumentar a competição, as pessoas não gostam de banco, então assim, acho que tem esse estigma, né, negativo, né, assim, contra os bancos, e realmente, né, eles estiveram passando por dificuldades, né, a parte de taxas, por exemplo, né? E acho que o grande ponto dos bancos, né, na minha visão, assim, você viu na crise, né? Na crise, ninguém falou que ganhou dinheiro, né? Sei lá, o Nubank salvou a empresa X ou Y. Quem salvou foram os bancos, né? Eles que deram crédito, caro, mas deram para tudo quanto é gente. Então, acho que tem uma questão que realmente, acho que banco é uma função muito importante na economia. Para você dar crédito, tem que ter capital, tem que ter patrimônio. E não é todo mundo que tem, né, patrimônio o suficiente para poder fazer isso. Então, acho que os bancos têm uma função ali na economia, a questão realmente é uma discussão de valuation, se o ROE que a gente viveu, né, nos últimos anos é justo ou não, e se ele vai cair quanto, né? Acho que essa é a minha visão de bancos, né? Perfeito, concordo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Minha dúvida é o seguinte, cara, como é que vocês têm visto essa questão do valuation das techs brasileiras aí, que no máximo que tem de tecnologia é um app? Cara, eu acho que no final do ciclo a gente começa a ver as coisas que não fazem mais sentido, tá? Mas a gente tem que lembrar que um princípio básico aí do investimento em ações, Jonatas, é a assimetria. Então, se você estiver consciente disso e fizer as apostas dentro do teu portfólio de maneira técnica... Olha, tu tá mutado, cara. Foi mal, valeu, Vicente. Jonatas, eu acredito que existe um princípio do investimento de ações que é a assimetria de resultados, né? Então, se a gente pega aí uma empresa tipo a Melius ou a Localweb aí, que multiplicou já não sei quantas vezes, ela vai pagar vários erros que você vai ter ao longo da tua jornada. Esse não é o meu estilo de investimentos, mas mais cedo aí o Florian Bartunek,
que é respeitado pra caramba lá no Constellation, estava defendendo essa tese, tá? Mas a gente precisa entender também um pouco da dinâmica do valuation, que quando a gente achata artificialmente as taxas de longo prazo de juros, a gente está impactando diretamente o valuation de muitas empresas que atualmente não estão gerando caixa, mas elas precisam passar por essa fase de arrebentação aí para gerar lucro, beleza? Faz parte do processo de inovação a gente financiar esse tipo de iniciativa, mas não vai ser com o meu dinheiro, tá? Aproveitar que o André Abreu está aqui na sala, eu estou olhando uma empresa que tem a ver com o universo de games, que é a NVIDIA. André, eu não sei até quanto você pode falar aí por trabalhar numa empresa de capital aberto, mas qual que é a fidelidade dos usuários de game com as placas de vídeo da NVIDIA? É difícil falar, né? Porque depende da época da história, né? Então, teve uma época que a NVIDIA e a AMD, que é a fabricante de um outro grupo de uma série de modelos de placa, né? Elas estavam muito elas por elas. Era quase quando tinha aquela briga entre o Mega Drive e o Super Nintendo, né? Que era quase uma questão religiosa, né? Qualquer religião que você gosta de seguir, mas as duas eram boas o suficientes, né? Só que a NVIDIA, obviamente, com o tempo, ela começou a se descolar bastante da AMD e hoje ela é a placa referência aí de vídeo. E então eu diria até que o gamer tem opção, né? Porque se ele quer rodar qualquer jogo, ele depende das placas da NVIDIA, e a NVIDIA também cresceu muito como empresa aí nos últimos, eu diria, 5 anos com o boom do Bitcoin, né? Porque muita gente começou a comprar placa, principalmente as tops dele, né? As placas mais premium deles, para minerar Bitcoin. E tanto é que quando teve esse boom, né, faz coisa de 5 anos, quem era gamer acabou sendo prejudicado, porque não achava placa da NVIDIA em lugar nenhum, porque estava todo mundo comprando para minerar Bitcoin. É bizarro isso, né? Aí, André, uma coisa que aqui no Brasil acho que está longe, mas tu que mora aí na Califórnia, no centro da inovação, deve escutar mais. Eu acredito que em breve a gente vai ter o nosso óculos de realidade virtual, que a gente vai entrar na loja da Amazon, vai ter a luva lá, que eu até vou sentir o tato do produto, vou ter aí talvez uma experiência virtual de cheiro também, mas as placas da NVIDIA eu acho que vão ter um papel relevante nesse mercado aí de experiência, de compra. E as empresas de videogame, eu acho que as pessoas também não veem isso, elas têm um avanço na capacidade de gerar gráficos e interação ali com o público, que esse pode ser um mercado que as pessoas não estão precificando, ou pelo menos se estão precificando, a gente precisa saber disso. Como é que tu acha que a gente está nessa jornada? Não, esse é um grande ponto, porque eu diria que quase toda a população conhece a NVIDIA por conta aí das suas placas para jogar games praticamente em PC, mas muita gente, por exemplo, não conhece essa entrada dela no segmento de mineração de Bitcoin, por exemplo. A NVIDIA tem todo um segmento voltado à supercomputação. Então, alguns dos maiores supercomputadores do mundo, de faculdades, para sequenciar DNA, para pesquisas acadêmicas, eles rodam tecnologia NVIDIA. A NVIDIA também tem toda uma linha para equipar dispositivos portáteis, então muitos celulares, notebooks, todos carregam também tecnologia NVIDIA. Então, o que você falou é verdade, né? Assim, a diversificação da NVIDIA, apesar de todo mundo ser só a placa gráfica dela, é muito maior. E os óculos de realidade virtual, que ainda estão no universo do nicho ainda, né? Eles são muito melhores, né? Até o óculos, né, do Facebook, a última versão, é uma versão que a experiência é sensacional. O fato de não ter fios, o wireless é leve também. Então, eu acho que isso não vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, mas que a tecnologia de realidade virtual está dando passos gigantescos, isso eu acho que ninguém pode negar. Perfeito, galera. Pô, obrigado aí, André. Agregou muito. Galera, eu vou trazer aqui um outro tópico que o pessoal está perguntando muito lá no Instagram. E para quem quiser, eu tô lá com uma live aberta replicando tudo que está acontecendo aqui, para não ficar nessa escassez aí elitista, tá? Sobre diversificação. O André mora nos Estados Unidos e a gente conversou isso lá quando a gente se conheceu pessoalmente, falando o poder de compra de quem mora nos Estados Unidos quando vai para a Europa. Não fica chocado. Hoje em dia está quase proibitivo para um brasileiro que só ganha em real viajar para a Europa, para os Estados Unidos talvez. Mas como é que a galera aí que
está escutando a gente, quer participar, como é que vocês diversificam o patrimônio de vocês em moedas, tá? Vale a pena ficar tudo em dólar? Vale a pena um momento que tiver muito barato ficar tudo em real? Bom, eu particularmente, eu diminuo cada vez mais minha posição em real. Eu não sei se o dólar vai ficar, vai ser a moeda de referência aí no longuíssimo prazo, né? Tem uma série de pessoas e indicadores de que o dólar pode perder um pouquinho, né? A relevância como moeda de referência mundial, mas eu não consigo ver. Você, claro, é o grande especialista, um dos grandes especialistas aqui da sala, mas eu não consigo ver vetores contra o dólar perder assim, a relevância que ele tem hoje no longuíssimo prazo, nesse século, eu diria. Cara, com certeza. E assim, muita gente fala dos ciclos, né? Que existem ciclos onde os equities americanos se valorizam e depois esse ciclo, que normalmente dura 18 anos, é o ciclo das commodities. Aí, como commodities são custos para as empresas, acaba diminuindo a margem de lucro e isso acaba gerando aí essa compensação ao longo das décadas, né? Mas eu acho que nos últimos 10 anos a gente teve duas transformações muito fortes quando a gente fala de média do S&P 500, e eu não acho que o dólar vai se enfraquecer no curto, médio prazo pelo seguinte motivo. Os Estados Unidos hoje em dia ele é independente energeticamente, graças à descoberta e desenvolvimento do shale gas, que é um tipo de perfuração para extrair petróleo. E outra coisa, as FANGs, que é Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, elas não têm essa estrutura de custos como antigamente tinha. Pega aí quais eram as maiores empresas do S&P 500 em 2010, em 1990, 1980, a gente tinha uma outra configuração. Quem fala também que a relação de preço sobre lucro do S&P 500 nunca teve tão alta, que a margem nunca teve tão alta, é porque realmente esses negócios são disruptivos, gente, disruptivos, e era para ser muito maior, porque as empresas de tecnologia que eu mencionei agora, elas pegam todo o investimento que elas fazem em time de programação, aquilo é uma despesa de pesquisa operacional que acaba diminuindo o lucro. E a última vez que eu vi, aí a Amazon investiu 33 bilhões de dólares nesse tipo de rúbrica, né? Então o lucro ele poderia ser muito maior, a relação de preço-lucro ia ser menor, e aí isso eu acho que tira esse estigma de que a gente está vivendo um exagero nessas empresas. Nas outras empresas que não têm modelos de negócios tão sólidos, eu acho que a gente já pode até abrir o debate para isso. Alguém quer adicionar alguma coisa nisso que eu falei? Eu queria só pontuar um negócio que a gente voltando naquele assunto só para dar uma pontuada, que muito legal que o André falou, que tem muita gente que não sabe da mineração de criptomoeda, do Bitcoin em si, que o pessoal gastava ali coisa de 50, 100 mil reais para construir um computador para minerar. Isso é uma coisa muito bacana que muita gente não sabe. E uma coisa muito legal da NVIDIA que o pessoal não sabe é que eles também têm um investimento muito grande em desenvolvimento de robô, automação. Se eu não estou falando errado, gente, peço até desculpa, não tenho tanta certeza, mas uma grande parte da automação de várias montadoras da BMW, a automação é tudo feita pela NVIDIA, por tecnologia criada por eles. Não, você lembrou bem, Vinícius, é um bom ponto. Outra coisa que é um mercado recente também na automação, a NVIDIA entrou recentemente no mercado de carros autônomos e carros smart cars, a gente pode chamar assim, né? Então eles estão produzindo chips e tecnologia que vão criar os carros elétricos, carros autônomos e os smart cars aí das próximas gerações. Você estava... Olha, João, só apontar uma coisa aqui nesse assunto que a gente, nessa pauta que a gente está. Essa questão, acho que até numa outra sala ele estava falando disso, da mão de obra e empresa de tecnologia ser tão cara, né? Porra, ter gastado tanta grana com dev e o cara ficar super pouco tempo aí, ter uma carreira de 4, 5 anos e ele já custa ao preço de um sênior sem tanto conhecimento técnico, né? Isso acaba criando uma folha de pagamento gigantesca e muito excessiva, muito forte para essas empresas de tecnologia. O cara rotaciona muito, ele mitiga, não que ele mitiga, mas ele acaba migrando o conhecimento, leva muita informação, aprendizado de uma para outra,
E a gente fica meio preocupado enquanto a segredo industrial, né? Vamos falar de isso daí, a constante a tecnologia é evolução. É evolução em know-how, evolução em patente, em propriedade industrial. E isso é um dos maiores valores que uma empresa pode ter. E eu não sei se a gente está vivendo um momento muito delicado do mercado, digo, de mercado pessoal desses profissionais, e o que essas empresas poderiam fazer para melhorar essa política ou talvez essa forma de acariciar esses caras e fazer com que vistam mais a camisa e se mantenham nessas posições. O que vocês acham? Olha só, eu não sou muito entendedor de tecnologia nem de programação, mas eu já ouvi falar que vai ter programa que substitui o trabalho do programador. Se alguém tiver aí alguma informação mais atual sobre isso, pode falar. Sobre o programa substituir o trabalho do programador é o seguinte: hoje em dia, a maioria dos programas feitos, eles conseguem captar a informação, óbvio, qualquer coisa. Já reparou que você vai lá e você coloca no WhatsApp, às vezes você escreve pro seu amigo uma coisa, pô, tio, tô com vontade de comprar uma bicicleta, cara. Daqui a pouco você entra em qualquer plataforma que tem acesso ali, a bicicleta já tá aparecendo. Então, automaticamente, aquilo ali consegue pegar o seu cookie, pegar suas coisas ali e passar essa informação para várias outras plataformas. O que acontece é o seguinte: vai chegar uma hora que o próprio sistema vai conseguir tanta informação que ele vai conseguir ter melhorias, ter um maior desempenho e, se ele ainda precisar, criar outro programa para auxiliá-lo. Então, assim, isso é uma coisa muito incrível. Não sei se o André tem por estar mais envolvido nesse meio, ele consegue pontuar alguma coisa em cima de... A Skynet é real, né, galera? Mas é verdade, né? Hoje em dia, com tecnologia de machine learning, com AI, essas duas trabalhando juntas, cara, você consegue automatizar muita coisa, né? A gente fala de automação desde a básica. Pensa que no dia a dia a gente já usa isso, né? Quando você cria um site no WordPress, você já matou uma série de programadores que antigamente você tinha que contratar para fazer um site, né, de internet. Hoje ninguém precisa contratar ninguém para fazer um site de internet com um visual bem profissional até. Então, isso tanto no mundo dos games ou no mundo de software, né, é uma realidade. Hoje, qualquer coisa que digamos, baseada em dados, né, exata, é passível de automação e é passível de você unir AI com machine learning para não só automatizar, como fazer com que essa tarefa ela consiga aprender e evoluir com o tempo, né? Aí, vamos trazer agora esse assunto aí que o André falou de dados, né? Porque a Tesla, ela está muito na frente das concorrentes em termos de capturar dados para fazer o carro autônomo. Eu já vou aqui me posicionar que eu não defendo que a gente vai ver carro 100% autônomo, porque a barreira legal, ela pode ser muito mais fácil endereçada se a gente trouxer carros 98%, 99% de autonomia, tá? Mas eu não interpreto a Tesla como uma empresa de carros. Então, quando eu vejo aqueles gráficos, a Tesla vale mais que todas as empresas de carros, não sei aonde. Eu vejo ela como uma empresa de energia e uma empresa também de dados. Botar o Daniel aí na conversa também, ele é morador dos Estados Unidos, experiência em investimento já. Como é que tu vê isso, Daniel? Tio, perdi tua pergunta aqui, cara. Não tava prestando tanta atenção, foi mal. Eu não interpreto a Tesla como uma empresa de automóveis, e sim uma empresa de energia e que tem uma base de dados muito maior que as concorrentes em relação aos carros autônomos. Eu acredito que a gente não vai ver carro 100% autônomo. 98% de autonomia, 99% de autonomia já resolveria muitos dos problemas práticos, mas não encontraria barreiras legais como o carro autônomo encontra hoje. Concordo plenamente com você, cara. A Tesla é um caso muito curioso, né? E a maioria das pessoas que não entende ela, olha ela como uma empresa de carros. E eu vejo outros potenciais enormes além do carro. E isso que você falou dessa inteligência dos carros é algo surreal, né? Eles têm os carros autônomos rodando pela rua e captando os dados há não sei quantos anos já. Eu acho que essa é uma vantagem competitiva da empresa que nunca vai ser superada. Afinal, os carros eles estão colhendo dados há tanto tempo e para uma montadora chegar a esse nível de dados, ela precisaria de
diversos anos, e daqui diversos anos a Tesla já vai estar muito à frente disso. Então eu acho sim que ela está numa posição única, cara. Não tenho ela na carteira, acho sim que o preço está um pouco esticado, mas não julgo quem tem. E é curioso que aqui no bairro onde eu moro, aqui em Miami, tem diversas vezes passam os carros autônomos, tanto da Tesla, de testes, carros autônomos da Ford, que está em parceira com a Waymo do Google. E a gente vê os carros dirigindo sozinho, assim, é uma tecnologia surreal. Você vê o carro parando no stop sign, quando é a vez dele, ele arranca, e tem 2 caras dentro, e eu já reparei diversas vezes, e os caras estão só observando, assim, o carro realmente tá fazendo tudo sozinho. E é engraçado que outro dia eu postei uns stories no meu Instagram desse carro, né, eu tava dirigindo do lado dele, e aí uma galera me mandou DM falando, pô, você devia ter fechado o carro, ver se ele conseguia reagir a tempo ou não. E aí eu falei, pô, é por isso que no Brasil não tem essas coisas, né, cara? Mas é curioso, essa tecnologia é sensacional. E eu acho realmente que a gente não deve chegar a 100% do autônomo por questões de segurança, por questões regulatórias e por falta de tecnologia mesmo. Eu acho que para um carro ser 100% autônomo, a gente ainda não tem a tecnologia disponível. Acho que um bom paralelo para a gente comparar, né, que apesar de hoje tecnicamente ser possível isso, né, que na Califórnia você pode até comprar, quando você compra um Tesla, você compra um pacote 100% autônomo, só que você não pode ativar ele, porque a legislação não deixa, né? Mas pensem, né, a própria aviação, em tese, um avião podia voar de forma autônoma, né, mas desde da ponto de vista da legislação até a tranquilidade da cabeça de quem está lá dentro, né, você voaria um avião 100% autônomo, apesar de saber que a tecnologia pode fazer ele levantar e descer, você ter um piloto, talvez nenhum de nós aqui toparia entrar num avião desse, né? Então acho que tem um pouco dessa questão até psicológica, né, de você deixar a sua vida 100% na mão de uma máquina, né? Eu acho que um ponto interessante é que na hora desse autônomo tomar o 100% do controle, existem situações, principalmente no trânsito, né? No avião nem tanto, mas no trânsito, de você decidir evitar um acidente, atropelar alguém, ou bater o acidente, passar pelo acidente e não atropelar alguém, ou então atropelar um homem adulto, ou então uma senhorinha com uma criança, e tudo isso a tecnologia autônoma é incapaz de decidir, né? Então é um tema filosófico também muito importante. Verdade. André, Eu tenho... até apontar uma coisa aqui mais extremista, né? Mas é só a gente pensar na automação militar, cara. A aeronave militar não tem tripulante, o drone de ataque ele tem armas, tem calibre, tem tudo, e não tem pessoas dentro. Então é mais utópico ainda a gente pensar em um drone armado do que um avião com pessoas. O que é mais perigoso, né? Mas vai muito de encontro com essa questão de a gente está confiável em dados, está confiável de que isso tem previsões que o ser humano consegue evitar, e comandos, né? Ao final de tudo, está à base de comando de um ser humano. Eu não tenho tanta certeza se o drone ele é autônomo, porque ele na verdade só não tem um piloto ali, né? O piloto fica na base, ele não faz tudo sozinho, né? E já está bem discutido isso, inclusive, né? Eu já penso de outro jeito, tipo, por exemplo, numa situação de um avião, a maioria dos acidentes de aeronave é falha humana, porque às vezes entupiu alguma coisa que mede altitude, a pessoa tem o emocional ali, a pessoa tem desespero. Uma máquina com uma programação, o que é certo, o que é errado, eu acho que já não tem essa parte da emoção, já não interfere, mas que nem aí tem o outro lado, que nem o pessoal estava falando, que é a parte de agora. Eu vou sofrer um acidente, eu acerto aquele poste ou acerto aquela criança. Eu sei que às vezes se eu acertar a criança eu não vou me machucar, mas se eu acertar o poste pode ser que eu perca a minha vida também. Então entra essa parte, que nem a Tesla. Eu acho que ela ainda cara, por incrível que pareça, se você for parar para ver os projetos que ela tem para botar em prática, por incrível que pareça, ela ainda é um bebê engatinhando, cara.
nossa, mas a Tesla já é o carro, já anda sozinho. A base de lançamento de um foguete do Elon Musk está voltando sem cair no mar, ela está estacionando literalmente. O cara está com um projeto para ter mais de 6 mil satélites em órbita para fazer uma internet. Ele vai fazer a internet mais barata, mais rápido, acessível em todo lugar do mundo. E se eu não me engano é Starlink, né? Cara, a gente não tem 3 mil satélites hoje em órbita. Não tem 3 mil. O cara quer botar 6. Imagina o quanto isso pode agregar, não só para o pessoal que mora em country, né, que mora como é que fala, fazenda, pessoal que não tem esse acesso fácil à internet. E imagina de quanta informação um cara não pode ter, que a gente estava entrando nesse assunto agora sobre a informação, né? O quanto de informação o cara não pode ter tendo um satélite em cada canto do mundo. O quanto ele ainda não pode mais evoluir com um carro. O quanto realmente vai daqui 10, 15 anos, o que vai ser mais seguro? Uma pessoa atrás do volante ou uma máquina? A gente não sabe até onde isso pode ir, onde isso pode chegar. A gente não sabe se uma máquina ela pode ter uma decisão melhor que a nossa ou não. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito muito na tecnologia, acredito que tem muita coisa ainda para acontecer. Eu sou uma pessoa que eu vejo a tecnologia, a cada dia que passa, crescendo. Todo dia que acontece alguma coisa, a tecnologia avança sozinha. A gente falando de dados, informação, pega o Facebook, que ele tem todos os pixels, ele sabe o que todo mundo faz, chega para ele assim, ó, o Facebook, vamos supor que o Facebook é um robô. Facebook, eu tô fazendo um curso aqui, mas eu não sei fazer uma página de venda, eu não sei fazer nada disso. Eu queria que você pegasse essas pessoas que vão comprar, você cria a sua página de venda para mim, cria tudo. Eu te garanto que ele vai criar a melhor página de venda do mundo, ele vai criar a melhor copy do mundo, ele vai achar as melhores pessoas para comprar, do mesmo jeito que a gente está tendo informação com a bolsa também. Tudo isso, eu acho que a tecnologia ela tem muito que expandir ainda, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que vai chegar uma hora assim que em qualquer trabalho, qualquer profissão, a tecnologia ela vai estar ali brigando com a própria pessoa. Imagina um robô extremamente preciso fazendo uma cirurgia no coração de uma pessoa, sabe? Então, assim, eu penso isso. Eu penso que cada dia que passa, a tecnologia evolui, mesmo a gente não fazendo nada. Ela já está autônoma a ponto suficiente de todo dia criar informação nova e ter melhoria automaticamente, sendo autônoma mesmo. Eu tenho uma pergunta para vocês aí que tá aí fora, por exemplo, o André, o Vinícius, que eu já vi aqui na bio, se vocês estão aproveitaram aí no ano de 2020, voltando aí para o tópico de investimento, né, também que é o tema da sala, a questão da moeda forte, do fazer grana aí fora em moeda forte, para fazer essa meio que até a arbitragem, né, trazer esses recursos para cá, aportar também no fundo de mercado aqui, que aconteceu em 2020 em real, entendeu? Se vocês fizeram essa troca meio que até parcial aí. Então, eu vou ser bem rápido, bem curto aqui, rapidinho. Todo o meu patrimônio em dólar, na pandemia, eu investi em renda variável no Brasil. Todo. E eu tive um rendimento, na verdade, no final de ano de 101%. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pelo menos desde quando eu comecei a investir. Então, eu aproveitei sim, bem lá em junho, julho ali, foi a época que eu decidi fazer essa doideira aí. Eu não tenho nada em renda fixa. 98% do meu patrimônio é em renda variável. Tá, eu me posiciono contra isso aqui, gente, que a gente precisa ter uma diversificação de carteira, tá? Sempre trabalhar tecnicamente, e eu estou assumindo a responsabilidade de não ter esse tipo de retorno para correr esse tipo de risco. Só voltando aqui, Jonatas, o investidor ele tem que ser, de alguma forma, polimata. Então vai parecer várias vezes que a gente está fugindo do tema, mas a gente só está se aprofundando em algumas teses, tá? Com certeza. E aí, assim, por mais que a gente se empolgue com a Tesla e tal, ela hoje representa 1,69% do S&P, do IVV, né, que é o ETF que representa o S&P. E esse, essencialmente, é um índice de tendências, porque quanto maior o valor de mercado e maior também a liquidez do ativo, mais ele vai crescer em termos percentuais dentro dessa média, né? Então, para aquelas pessoas que, por algum motivo, começam a se desesperar, e esse viés é normal, tá? É fear of missing out, FOMO, porque eu vou perder a grande oportunidade da minha vida, fica calmo, porque é esse pensamento que vou perder a grande oportunidade da minha vida que leva as pessoas a
alocarem demais em um ativo, e isso quebra um dos conceitos básicos aqui, pelo menos da minha linha de trabalho, tá? Então, compra o S&P 500, porque de alguma forma essas 10, eu vou falar aqui 10 empresas, tá? Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, a Alphabet, classe A e C, Berkshire, Johnson & Johnson e JP Morgan, elas representam 27% do ETF IVV. Então, se você não sabe se o timing tá bom, se a empresa tá barata ou tá cara, mas você quer estar exposto nessa ideia, comprar o IVV já vai te endereçar esse problema, tá? Júlio, só uma pergunta aqui, aproveitando o gancho do Jonatas aqui sobre moeda forte, eu queria perguntar para você qual que é o impacto desse pacote de resgate americano do Joe Biden de mais de 1 trilhão e 900 de dólares na economia americana. Primeiro a gente tem que entender a metáfora, né? Imagina que a gente tem uma banheira e a gente tem um monte de brinquedos de plástico. Esses são os ativos. Se a gente começar a jogar água dentro dessa banheira, esses brinquedos naturalmente vão elevar a sua altura, porque vão acompanhar esse aumento dessa liquidez aí. Essa é a metáfora que eu consigo enxergar mais claramente esse processo, né? Só que a gente precisa também se desacoplar dessa crença de que existe uma relação direta entre a economia real e esses índices financeiros de bolsa que a gente acompanha. Como vocês viram aqui, nesse exemplo que eu falei, 10 empresas representam 27% do S&P 500. Ou seja, não necessariamente a vendinha da esquina, a franquia da Tim Hortons que tem lá nos Estados Unidos, que não está conseguindo ter lucro e se manter aberta, vai representar uma queda na bolsa. Porque os momentos de crise, eles são favoráveis às maiores empresas, porque elas conseguem consolidar, elas têm acesso a capital mais barato e elas conseguem até levantar capital. Por exemplo, vamos falar aqui do caso da CVC. A CVC, se ela não tivesse a oportunidade de fazer uma chamada de ações para novos investidores aportarem, ela estaria numa situação muito pior, tá? Mas imagina aquelas empresas de turismo que não têm acesso a isso. A CVC, ela vai consolidar esse mercado nesse momento. E aí aquele mercado que era de 100 milhões e era dividido em 10 empresas de 10 milhões cada uma, agora só tem 4 empresas e elas cresceram igualmente, né? Vamos partir dessa premissa, para 25 milhões, ou seja, cresceram 150%, apesar do mercado estar estabilizado, sem crescimento. Por quê? Porque cresceu em cima das empresas que ficaram pelo meio do caminho. Beleza? E esse movimento ele aconteceu com as empresas de games também, né? Muita empresa de game, ela aproveitou ano passado, que muitos, claro, várias delas foram campeãs aí da pandemia, mas outras não performaram tão bem. E elas aproveitaram para fazer aquisições. Até eu estava vindo agora, teve um pulo aqui na minha carteira, acabou de anunciar, a EA, né, que faz o FIFA, né, ela acabou de anunciar a aquisição de uma empresa de mobile, que faz os jogos mobile das Kardashian. Então a ação já subiu 30% por causa disso. Mas o movimento acontece também no mundo do entretenimento. Tchuli, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a generosidade, né, de deixar a gente abrir para a gente trocar ideia aqui. E eu queria fazer 2 perguntas, né? Primeiramente, sobre o setor de banco que a gente estava falando antes, né, que é um setor que não é tão sexy, é meio boring, né? E eu queria saber se você acredita realmente na canibalização das margens do setor de bancos e quem você acredita quais são os prováveis vencedores, se não quiser citar nome, pelo menos as características, né? E se esse movimento dos bancos digitais e dessa canibalização de margens acontece também nos bancos gringos? Cara, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo que é CFA também, mora em Nova York. Ele estava falando da experiência de quem trabalha lá no JP Morgan na parte private, né? E aí, quando a gente começa a ver esses bancos aí, Inter e tal, primeiro que eu não entendo como é que eles chegaram nesses valuations, tá? Mas, às vezes, um cliente private do Itaú, que tem lá 1 bilhão, ele equivale a mais de 2 mil clientes de um banco digital. Porque eu não vejo os meus amigos mais ricos trocando esses bancos tradicionais para economizar taxa, tá? Não é assim que rico pensa, na margem, beleza?
Então, eles começam a focar em segmentos muito mais rentáveis. E eu acredito que... o pessoal vai me matar agora quando eu falar isso, né? O Banco do Brasil, hoje em dia, é o que tem o maior potencial de retorno. Isso não é de agora, tá? Se você pegar de 2000 para cá, a própria eficiência dos mercados faz que aquele ativo que seja mais volátil, mais arriscado, ele entregue um maior retorno. Então, a gente tem que entender que, apesar de alguém discordar dos mercados eficientes e tal, isso aí não é 1 e 0. A gente está falando de uma graduação numa linha, tá? E aí, qualquer nova informação que a gente viva, ela de alguma forma está incorporada no preço. Beleza, Brunão? E aí, os bancos, eles têm também uma moeda, né? Que é as ações. A gente vê, quando estuda aí a desregulamentação do setor bancário dos Estados Unidos na década de 80, que os bancos grandes fizeram várias aquisições e eles pagaram em ações mesmo. Eu vou trazer aqui uma outra operação que me chamou a atenção, que foi a compra aí da Arezzo. A Arezzo comprou a reserva, né, por um valor que eu acho também que não foi muito real, mas a partir daquele ponto o Birman pagou a maior parte do negócio em ações de uma empresa que estava com uma relação de preço-lucro de 118 na época. Beleza? Então, quando a gente começa a analisar esses movimentos aí e como eles são feitos, isso também me dá indícios de como os próprios donos das empresas, os insiders, eles estão pensando. Ninguém vai ficar abrindo o capital da bolsa para vender a sua participação barata. Então, quando a gente vê esse movimento aí intenso de IPOs, claro, tem um viés aí da diminuição dos juros, amadurecimento do mercado e tal, mas tem também muita gente falando, cara, eu vou aproveitar enquanto a festa está rolando e vou vender um pouco aqui da minha empresa, eu vou capitalizar a minha empresa. Tio, vou adicionar aí uma pergunta, uma resposta em relação à dúvida do Bruno. Uma métrica que eu olho muito analisando bancos é o Net Interest Margin, que é a diferença entre os juros que o banco paga e os juros que o banco recebe nos empréstimos que ele faz. E eu acho que nas taxas de juros atuais, próximas a zero, mínimas históricas, é muito importante você escolher bancos que tenham uma dependência pequena desse tipo de lucro, desse tipo de receita. E aqui nos Estados Unidos, 2 exemplos, os 2 bancos que menos dependem desse tipo de lucro são o Bank of America e o JP Morgan. Então, se você pensa em adicionar bancos na carteira, se você quer ter setor financeiro na carteira, é importante você olhar quanto da receita do banco vem dessa margem entre empréstimos e créditos. Eu acho que é o fator mais importante de você olhar na análise de um banco agora, né, nos patamares de taxa de juros que a gente tem. Pô, sensacional essa adição aí. O Buffett já falou disso em alguns momentos aí, mas pouca gente consegue captar essa informação. E a gente tem que entender também, gente, que os bancos, eles sofrem com essa política de taxa de juros negativas, tá? Então, se a gente, em algum momento, tiver um aumento desses juros, eles vão se beneficiar desse movimento. E a tua carteira, ela não pode estar vendida em juros para sempre, tá? Perfeito. Tio Rui, o que você puxou esse assunto de banco digital? O que você acha que fez esse banco valorizar tanto desse jeito? Como que é que chegou nesse valuation aí? Cara, acho que é um pouco de mudança de mentalidade do próprio mercado. Hoje em dia, a aquisição de base tem sido o foco de muita gente. E aí, como esses bancos aí eles estão adquirindo muita base, o investidor, eu acho que ele pensa assim, cara, eu nem sei como é que a gente vai monetizar. É um pouco pensamento Google, né? Eu nem sei como é que a gente vai monetizar isso. Mas a partir do momento que eu estiver tendo relacionamento com o cliente, as oportunidades vão aparecendo e a gente vai desenvolvendo o negócio a partir disso. Eu não sei se vocês já leram aí o livro How Google Works, mas o Google, ele cresce a audiência e depois ele vai entender como é que ele vai monetizar essa audiência, né? E é aquela história dos dados também, né? Não é só nos bancos, né? A gente vê isso na grande maioria das empresas disruptivas, que eles primeiro buscam crescimento e depois descobrir como que eles vão lucrar com isso. Eu só tenho uma pergunta.
em valuations e IPOs aí, vocês acham que, enfim, o fato desses novos valuations aí, principalmente as techs brasileiras, vai levar essas novas empresas que às vezes já estavam vislumbrando fazer IPO em Nasdaq, enfim, a abrir capital aqui mesmo no Brasil? Eu acho que tem um pouco de risco moral aí, né? Pô, eu vou lá para a Nasdaq, onde a regulação é muito mais estrita, ou ficar aqui, que às vezes tem mais flexibilidade. Nunca estudei esse assunto a fundo, mas assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça aqui agora foi isso. Mutou, Uni. Não, acabei de falar mesmo. Acho que assim, é um pouco de... o xerife lá é muito mais brabo do que aqui. Cara, e o que você acha, aproveitando isso que o Jonathan falou, e o Daniel também, por exemplo, a Localweb aí fez as aquisições dela, tá desmembrando e tem um follow-on em vista. O que você acha disso, cara? Isso aí é uma coisa que o Buffett, ele fala muito lá na Universidade Berkshire Hathaway, né? O cara, ele dá um foco nesse assunto, né? Tem muitos CEOs que eles são bons gestores, mas a alocação de capital é uma outra experiência. E aí, normalmente, o cara, ele vem do setor de vendas lá da empresa, ele cresce e tudo, mas ele nunca ganhou autonomia para como investir o capital da empresa, como alocar o capital. E isso pode ser um calcanhar de Aquiles da empresa, tá? Existe uma história, se a galera procurar aí no Google, procura a empresa Teledyne, acho que é John Singleton, é o CEO da empresa lá, se eu não estou enganado, mas esse cara entregou um retorno absurdo ao longo do tempo, exatamente porque, além de ser um bom gestor, ele sabia alocar capital, né? Por exemplo, a M. Dias Branco aí, que era uma empresa que eu era muito animado, fez uma aquisição aí da Piraquê para crescer no Sudeste, e na época a ação da empresa era R$60, agora já caiu mais pela metade, teve outros problemas aí ao longo do tempo, mas é só para a gente ver que às vezes a empresa ela pode ser boa, mas ela aloca o capital de maneira tão errada que isso acaba com o trabalho, né? Por isso que o Buffett ele tinha esse acordo com todos os CEOs, tem, né, que ele está vivo ainda. Olha só, você faz o negócio dar lucro aí, e aí eu decido o quanto que vai ser reinvestido no negócio e quanto que você vai devolver para mim para eu achar outras oportunidades. E aí a história que cristaliza isso melhor é exatamente a See's Candies. Ele tentou de várias maneiras que a empresa crescesse, que a empresa fosse para a Costa Leste, mas não conseguia. E aí ele dá a lição para a gente, né, que nem todo negócio ele nasceu para ser grande. Isso a gente pode usar para nossa vida inteira. Tem vezes que a sabedoria é entender que aquele negócio ele vai chegar num limite ali e você vai usar ele para alimentar outras ideias dentro da tua carteira de investimentos. Eu queria botar uma coisa aqui em jogo. Eu não sei se tem alguém que está confortável para falar desse assunto, mas o que vocês acham que aconteceu sexta-feira com aquele papel que entrou em leilão, que todo mundo sabe o nome, não sei se eu posso citar ele aqui, e que ninguém conseguia comprar, e eu não entendi nada do que aconteceu lá. Alguém Antes de começar a polêmica, eu tô vazando aqui, viu? Não é por causa da polêmica, mas eu preciso ir mesmo. Tio, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Valeu, Dani. Na quarta-feira. Quarta-feira eu tenho live contigo, tá? Galera, trouxe aqui atualizado. Quem botou R$1.000 no Banco do Brasil no ano 2000 e segurou até hoje, tá com 43.908 reinvestido todos os dividendos. Então, é R$43.900 para o Banco do Brasil, os mesmos R$1.000 se transformaram em 30.517 no Itaú e 29.842 no Bradesco, tá? Só para quebrar essa crença que as pessoas acabam disseminando aí à torta e à direita, de que a empresa estatal ela é sempre ruim. Se você souber comprar ela no momento certo, ela, pela própria eficiência do mercado, ela vai te entregar mais retorno por ser mais arriscada. Beleza? Joguei essa bomba aí agora para a galera digerir, mas eu vou falar aqui em relação ao que aconteceu com a IRB na sexta-feira. Foi na sexta-feira? Tá falando da IRB mesmo? Se não foi essa? Tá. Olha só, uma das coisas que a B3 ela defende é um bom funcionamento do mercado. E aí quando a gente tem uma ação que claramente está sendo manipulada e a CVM ela já está
em cima dessas pessoas, ela tem que defender o bom funcionamento do mercado. E o seguinte, se tu não leu as instruções antes de abrir a caixa do brinquedo, tu tem que estudar. A gente aqui, eu, Rodolfão, Ivan e quem mais trabalha em educação financeira, o Arthur também, a gente fica batendo essa tecla que o conhecimento é a chave, o conhecimento ele vai te libertar, exatamente para quando acontecer essas coisas, as pessoas não ficarem no papel de vitimista e achar que alguém é culpado. Muitas vezes eu já falei para os meus alunos que as margens de garantias elas podem ser alteradas a qualquer momento para preservar a própria saúde e integridade do sistema. Só que a galera não lembra disso, porque tem a galera que está pensando só em ganhar dinheiro, não entendeu que o jogo é você controlar risco e sobreviver no longo prazo. E, naturalmente, as tuas posições elas vão gerar o retorno aí para ter a tua carteira, né? Muito bacana, muito bacana. Ô, tio Yuri, queria agradecer você, o Arthur, o André aí, todo mundo aí que pode dar uma palavrinha, tá ajudando a galera aí nesse mercado aí que muita gente quer entrar e tem um pouco de medo e trazendo do jeito que vocês trazem fica muito mais fácil e gostoso estar no meio desse mercado. Agradeço aí o espaço para falar. Eu vou ter que sair aqui, mas depois eu venho acompanhar vocês aí. Muito obrigado, viu? Fala, galera. Júlia, até um livro bem legal que eu li recentemente, e sei que você curte bastante aí, ler, é de Gerd Gerenzer. Ele é alemão, mas chama-se Preparados para o Risco, Como Tomar Boas Decisões. É realmente muito bom e é bem libertador assim, e mostra como que as pessoas tomam muitas vezes decisões erradas no mercado financeiro, às vezes eles estimam diferente a própria questão de previsão do tempo para achar o que vai ser, ou usam estatísticas de forma errada. Então mostra muito a importância dessa questão do conhecimento, e tem uma frase bem icônica que ele fala, né, que o medo ele vem do não conhecer. Então é meio que aquilo que a gente tem na Bíblia, né, conhecereis a verdade os libertará. Então acho que muito do nosso trabalho é meio que um dever fiduciário de mostrar, né, de trazer a luz para a galera sobre a importância de ter conhecimento, de buscar por conhecimento, porque não é um oba-oba aqui o mercado para ter resultado consistente para o longo prazo. Tem que ter método, tem que ter estudo, e às vezes a galera só vê palco, né, só vê a gente fazendo story e tal, mas tem um momento bem grande de preparação aí para conseguir estar apto para falar do mercado. Pô, irmão, bom que tu falou disso, porque assim, eu levo muito pro pessoal essa ideia aí de que existe uma exploração do pequeno investidor por parte do grande investidor, que eu acho que é uma tática populista de discurso, tá? Porque a gente fica trabalhando aqui 16, 17 horas. Porra, isso aqui, galera, principalmente porque a gente ama isso e a gente quer que vocês vejam aquilo que a gente viu há um tempo atrás. A minha vida foi transformada pelo conhecimento de saber investir melhor. O Rodolfo aí, que eu tenho relacionamento de amizade também, eu tenho certeza que ele pensa da mesma maneira, e esse tipo de discurso, ele meio que joga a terra em cima do trabalho que a gente fez, de mostrar que, para quem tem conhecimento, o mercado não é esse jogo aí de exploração, briga entre quem tem dinheiro e quem não tem. Pô, a gente teve, há menos de um ano atrás, um exemplo de um cara que tinha um fundo de 6 bilhões, e ele cometeu alguns erros de gerenciamento de risco, fez ele perder 5 bilhões. Ou seja, dá ruim para quem não é técnico. Tem mau resultado, sim. Lançamento digital, que é outro assunto que eu gosto de falar também dá prejuízo. Só que é o seguinte, não tem gente que fica falando assim, eu me fudi, eu me dei mal, eu sou burro, eu fiz merda. Não é assim. Quem leu aí o Rápido e Devagar, tem um capítulo lá que eu amo, que ele fala assim, cara, o nível de roubo e desperdício nas empresas privadas não está tão diferente do trabalho público, do serviço público. Só que nenhum dono de empresa fica falando, olha, eu administro tão mal a minha empresa que todo mundo me rouba, que a gente não consegue ajustar nenhum orçamento na prática. Então, assim, existe tempo ruim para todo mundo. Só que tem gente que levanta a mão e fala para que os outros aprendam, e tem gente que fica quieta, porque também não tem essa mentalidade.
E assim, é justamente o que você falou, vai muito do interesse de cada um que está, pregando cada um desses assuntos aí, né? Então, tem gente que pensa mais globalmente, diria assim, como no mercado, no amadurecimento das pessoas e dos investidores, e tem outras pessoas que estão mais em outros tipos de interesse, né? Aí, eu vou dar a palavra aí pro meu irmão Stefano, se ele estiver disponível, se ele não estiver dando beijo no Mateus, para ele mostrar um pouco da visão dele. Por incrível que pareça, galera, apesar da gente ser irmão, a gente pensa bastante diferente em algumas coisas, tá? Então eu quero dar a oportunidade aqui só de mostrar um outro ponto de vista. E aí, pessoal, beleza? Qual é a questão? Ser defensivo nos investimentos e também não ter estratégias ativas alinhadas com o teu perfil emocional, Stefano. Pô, é isso. Se você não tá dormindo direito, pensando em alguma posição específica, sonhou com IRB, caiu, subiu, isso aí é um aviso para você gerenciar essa posição, que na maioria das vezes está grande demais. Então, o sujeito ele só vai conseguir ficar na bolsa aí até o final da vida se ele tiver uma rotina tranquila, pensamentos tranquilos, método, conhecimento, como o Rodolfo bem falou. E aí, sobre essa simetria, né? Tipo, esse cara que tinha 6 bilhões, perdeu 5, foi para 1, o cara perdeu 85%, fazendo as contas de cabeça aqui. Então, para ele voltar ao que ele estava, ele tem que multiplicar por 600%. Então, acho que prevenir as grandes perdas é mais relevante do que correr atrás dos grandes ganhos. Falando nisso, vou chamar aqui o Ivan. O Ivan tá online? Opa, estamos aqui. Ivanzinho, ó, quem vê cara não vê coração. Tô falando essa frase aqui engraçada porque você é um dos meus alunos que mais se destacaram aí entre os mais de 15 mil alunos, justamente na técnica do trend following. O Rodolfo também conhece bem isso. Como é que é essa história do trend following e qual que é a vantagem emocional que ela te trouxe? Cara, eu acho que, para começar, o trend following, a parte que eu mais gostei é que dá para você ter uma base em dados bem sólida ali para você começar a pensar na sua estratégia. E eu sempre fui muito de números, né? Sou engenheiro, então para mim isso tinha muito a ver. E o fato de eu conseguir programar, né, e fazer análise histórica para ver qual tinha sido o resultado foi algo que também me atraiu. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Aí eu comecei a olhar pelo lado diferente aí de investidor, né? Você pensar que o que isso ia adicionar na sua carteira. Então, o que você seguir uma estratégia de trend following adicionaria na sua carteira? Para mim, a maior vantagem que eu vi, e aí acho que tem a ver com a questão de liberdade, é que... Ivanzinho, deixa eu só te interromper um segundo, só para explicar aqui para quem não sabe o que é o trend following, eu vou em uma frase resumir. É a mentalidade de comprar aquilo que está subindo e vender aquilo que está caindo. Você, 100% do tempo, está exposto ao mercado. A única diferença é que uma vez você está comprado, outras você está vendido, tá? Continua aí, desculpa. Não, boa. Seguir tendências, né? Então, se está subindo, você compra, se está caindo, você vende. E aí, a parte da liberdade, acho que eu vi muito nessa parte de vender, né? Assim, você pensar que você vai ter uma parte do seu portfólio ali com um risco controlado para perda e deixando os ganhos correrem, né? Tanto que a tendência é deixar. Acho que quando você vê que se você está numa tendência forte de alta, você vai se aproveitar disso. E se está numa baixa, você vai acabar protegendo o seu portfólio, foi o que me atraiu bastante. Então, ela é um mecanismo que tem uma correlação baixa com a bolsa no geral, né? Então serve como diversificação justamente porque tem momentos em que você vai estar andando no sentido contrário do mercado. Eu entrei tem um site que chama, acho que trendfollowing.com, que é do Michael Covel. Ele mostra até uns estudos históricos lá de trend following, ele mostra a correlação com o mercado, então é algo interessante para ver. E essa parte acho que foi o que mais me atraiu. Então ter essa liberdade de você estar protegido das grandes quedas, né? Lógico que não 100%, mas uma parte.
E a gente estava falando aqui agora há pouco sobre como é importante você segurar seu patrimônio nas grandes quedas, né? Porque depois, para voltar, é mais difícil. Então, isso foi o que mais me atraiu. Quer falar alguma coisa, Rodolfão? Não, acho que é isso, né? A galera muitas vezes só acha que tem um sentido o mercado e muito disso justifica a própria questão do símbolo que eu uso para o Vamos para a Bolsa, que é touro e urso, né? O próprio Howard Marks fala muito sobre isso no Mastering the Market Cycles, né? Que o mercado ele é feito de ciclos. E, poxa, eu acredito que, assim como nós olhamos aí o nosso guarda-roupa, e, cara, você tem camiseta, você tem regata, você tem roupa de frio, você tem tênis. A carteira de investimentos, de certa forma, ela tem que ter esse olhar também, né? Então, você tem que estar preparado para o mercado como um todo e você seguir tendência é aquela grande questão, né? Trend is your friend, ou seja, você vai estar seguindo alguma coisa ali que tende a continuar o movimento, né? Então, uma tendência de queda tende a continuar caindo, uma tendência de alta tende a continuar subindo. Então, você cria estratégias distintas aí dentro da sua carteira e por mais que você esteja majoritariamente comprado, você pode estar com algumas posições vendidas aí, às vezes em commodities, né? Eu lembro que você, Tchuri, o ano passado, se beneficiou bem dessa questão no próprio coronavírus, estando vendido em algumas posições aí atreladas a commodity, mas em outras que você vê uma clara tendência de alta, você pode se manter posicionado, né? Então acho que ter esse grande misto aí, né, de ter posições compradas e ter posições vendidas, e isso acaba gerando, de certa forma, um equilíbrio dentro da carteira, e é algo que eu inclusive faço agora com a minha carteira, com a bolsa em seus maiores patamares. Parece que ela está andando meio que de lado e tudo mais, então estou até adotando um pouco mais a questão de long short, né? Eu tenho a minha carteira de ações ali comprado, mas se vier alguma queda maior, eu tenho também uma defesa aí vendido em um grande índice amplo para que caso a bolsa caia, eu não perca tanto, e se a bolsa continuar subindo, se ela performar acima desse grande índice amplo, eu continuo rentabilizando bem. Então, eu gosto de ser um pouco mais agressivo nos extremos, principalmente quando o bolso está mais barato, comprar mais, ou quando o bolso está mais caro, não necessariamente vender, porque acho que a gente pode ter um upside maior, mas tem essa questão aí de poder estar vendido em um índice amplo, fazendo uma questão de long short na carteira, e é algo que me faz ficar mais tranquilo, né? Até aquela questão que a gente estava falando aqui, né? Acho que o investimento não tem que ser algo tranquilo, não tem que te tirar o sono, você não tem que ficar acordando, sei lá, 9 horas, logo 9 horas da manhã para ver como é que está o índice futuro, se sua carteira vai estar bem ou não. Acho que vai muito além disso. A gente às vezes acompanha um pouco mais diariamente o mercado, porque tem tempo para isso, porque produz conteúdo também, mas se não fosse isso, via de regra, eu veria muito menos o mercado, com certeza. Pô, aproveitar para falar aqui, galera, que eu comecei a malhar na hora que a bolsa abria, exatamente para não ver a bolsa abrir, porque toda vez que você tem um hábito simples, como é que você acaba com esse hábito? Você tornar ele complexo. Então, a facilidade de ter o aplicativo no teu telefone para você olhar toda hora, ela joga contra você, tá? Então, os investidores eles têm que aprender a gerenciar os seus impulsos de uma maneira, às vezes até proibitiva. Eu falo isso porque o meu nome, gente, não é Tiúlio, né? É Ulisses. E a Ilíada, que é a história de Ulisses voltando da guerra entre gregos e troianos para Ítaca, para Penélope lá, no meio do caminho tem um vendaval, ele se perde, dura 10 anos essa viagem de volta, e tem uma hora que ele passa pelas sereias, que tem um canto, e ele já sabia que elas hipnotizariam ele. E o que ele faz? Ele fala para os seus marujos amarrarem ele no mastro e botar cera de ouvido nele. Por quê? Você não se conhecer ou tentar ser o fortão que vai resistir a qualquer tipo de estímulo é você ser ingênuo. Tem coisas que às vezes você tem que tomar esse tipo de atitude porque você não pode deixar esse risco em aberto, tá? Ô Tiúlio, eu ia emendar, e aí você também já trouxe isso, que a importância de você ter um método é nessas horas que você vê. Então, você ter ali o seu pode salvar vidas, principalmente nos momentos de incerteza. Então agora a gente, será que a bolsa subiu muito? Aí eu tava lá no crash do coronavírus também, será que vai cair mais, não vai? Muita incerteza, então na hora que você tem um método para você seguir, você acaba aliviando essa incerteza, né? Então, se você vai seguir lá o Trend4, então siga aquele método, porque você já testou, você já sabe que vai dar certo, né? Pelo menos teoricamente. Então você
tendo ali a sua mentalidade direcionada, você vai seguir o seu método. Mas também, se você quiser seguir só sempre tendo uma carteira ali diversificada, pronta para qualquer coisa, você vai sempre ter aquela carteira rebalanceando. Esse vai ser o seu método, né? E aí acho que é importante todo mundo sempre, sei lá, se for escrever isso em algum lugar, e aí na hora que estiver incerto, ler o que você escreveu ali, ver o porquê que você está fazendo aquela metodologia. Acho que é algo que vai ajudar no emocional, porque nos momentos que a gente mais precisa, só quando a gente tende a fazer coisa errada, né? Então a gente precisa se blindar dessas coisas erradas. Cara, veio uma pergunta aqui no Instagram pra mim, que ela é muito boa, e eu quero a ajuda de vocês para responder, tá? Então eu nem vou decidir quem é que vai responder. Assim, como se proteger de fraudes na bolsa, né? Se isso é uma coisa que a gente pensa ativamente, se a gente tem que se controlar. Cara, não é uma coisa que eu fico pensando, mas é uma coisa que eu sei que acontece. Por isso, aquela história de nunca concentrar muito em uma posição. E lembrando, quando a gente está falando de um ETF, tipo um IVV, ou um BOVA11, qualquer que seja ele aí, dentre esses mais populares, a gente está falando de carteiras extremamente diversificadas, tá? Eu acho que o grande ponto é esse, né? Ninguém poderia prever o que aconteceu com a ERB, por exemplo, mas se você tinha uma carteira bem diversificada ali, isso não afetou tanto a sua carteira como um todo, né? Então acho que o grande ponto é esse, né? A diversificação é o último luxo grátis disponível, e até mesmo empresas abertas que em tese teriam que trazer todas as informações ao mercado, como a ERB, não trouxeram. Assim, algumas outras empresas, como a própria CVC também, teve a questão de não trazer ali os dados certinho. Então tem esse risco, acho que é inerente ao mercado, e por isso que você vai diversificar, porque a gente não tem um acesso assim tão fácil a essas empresas, né? Para comprar você tem, mas para estar lá, para entender a cultura, para saber se aquilo é idôneo realmente ou não, é complicado. Acho que por isso que eu diversifico mais minha carteira, e por isso que eu tenho aí ativos, e fico bem tranquilo em relação a isso, porque eu acho que a diversificação é o nosso último gato mesmo. Pô, top de bola. E olha só, eu vou aproveitar para fazer um CTA aqui, tá? Todo mundo que tá vendo essa conversa, se me marcar lá no Instagram e mandar um direct, tem que fazer um post, tá? Me marcando com a foto aqui do Clubhouse. Eu vou mandar uma aula de Trend Following gravada dentro do grupo do WhatsApp lá, que eu reúno as pessoas que querem se aprofundar mais no meu conteúdo sem ter que pagar nada em troca, beleza? Então, galera que quiser aí ver essa aula para aprofundar mais esse conteúdo, tira um print dessa sala aqui do Clubhouse e posta um stories me marcando lá no Instagram, beleza? Que daqui a pouco eu vou responder, vou mandar um link para vocês e vocês vão receber 10 horas da noite essa aula lá no grupo do WhatsApp, beleza? Vamos aproveitar aqui que a gente está falando em alto nível. Eu vou perguntar aí qual que é a maior ameaça para essa bolha aí que tá todo mundo falando estourar de vez. Porque muita gente falando que existe a bolha, mas o que vai ser o marco final dessa bolha aí? Lembrando que lá em 2008, quando teve o estouro da bolha, o pessoal já falava de bolha desde 2006, tá? Então não é porque as pessoas estão falando que o mercado está caro, que tem uma bolha, que aquilo vai automaticamente acontecer e vai ter uma reprecificação do mercado. O que vocês acham aí que pode acontecer? Pô, será que é o aumento de juros que vai trazer uma nova realidade para os valuations? As ações devem cair no primeiro momento e aí pode ter efeitos de segunda, terceira, quarta ordem. O que você acha, Rodolfo? Cara, assim, eu acho que a gente não pode se parametrizar a nossa sociedade conforme o passado, porque a gente tem muito mais empresa de tecnologia hoje, a gente é muito mais eficiente. As pessoas antigamente precisavam ter muito mais carro, hoje a gente tem a questão de comprar serviços, né? Poxa, você pode ter aí um carro com motorista pelo Uber, você pode alugar uma boa casa pelo próprio Airbnb. Então, acho que não só isso, né? Tem inúmeras outras opções aí que a gente vê, até mesmo de trabalho, bem dizer, né? Poxa, olha o trabalho que nós fazemos aqui, né? A gente não precisa estar no escritório nem de casa e fazer aí, pelo menos para mim, né? Montantes que jamais pensei que faria com 25 anos. Então, acho que a gente está num mundo com uma baita disrupção e a tecnologia, ela traz muito isso, né? Então, acho que a galera fica com muito receio olhando para o passado
Mas eu acho que toda essa revolução digital que nós tivemos e tudo mais, ele favorece e corrobora muito com o universo de fazer com que empresas como a Google, por exemplo, não parem de se apreciar, né? Eu acho que tem poucas empresas ainda que estão presentes no digital, tem muito mais receita de anúncios para o Google ganhar, para ele ganhar através do YouTube também, pelo próprio Facebook. Então, acho que a gente tem uma disrupção bem grande. Mas deixa eu abordar um tema aqui que é polêmico, que ele tem a ver com o assunto anterior também, que tio Uri e Rodolfo estavam dizendo aqui, é perigoso ter grandes posições de uma única empresa e um ETF seria uma boa opção de diversificação, mas seria perigoso todos os seus ETFs da sua carteira serem da mesma empresa? Por exemplo, você tem vários ETFs da BlackRock e de repente acontece alguma coisa com a BlackRock. Isso não seria um risco também? Cara, eu já tive que fazer um conteúdo porque eu tinha essa dúvida. E assim, pra galera entender que assim, a gente não tem todas as respostas, mas quando a audiência ela puxa, a gente tem um benefício de aprender mais sobre isso, né? E foram muito poucos casos de ETFs que foram inutilizados, nenhum faliu. O máximo que acontece é aquele ETF vai murchando, ou seja, o volume de ativos vai diminuindo e a estrutura de custos para aquela empresa ela acaba não sendo mais viável, né? E aí, com isso, o ETF ele é descontinuado e as pessoas recebem o dinheiro das cotas de volta ou os ativos que compõem aquela carteira. Mas muito difícil achar a ideia desse ETF que foi à falência. Aí, eu sei que o Stefano é um cara bastante curioso nesse assunto, tem aqueles ETFs que são triplamente alavancados, né? E aí eles falam que esses ETFs eles não têm esse risco, Stefano, porque eles são reajustados todo dia no peso dos ativos. Então, antes de acontecer esse problema aí, haveria um rebalanceamento, né? Mas foi um assunto que eu tive que cavucar muito em inglês para poder responder aí dentro de um conteúdo. Então, e a tua pergunta mais recente, antes de eu voltar na anterior, foi de o que causaria um crash, e que em 2008, antes de acontecer o crash, já se falava em 2006 sobre crash, vai ter crash, vai ter crash. Teve um vídeo aí do investidor que eu não conhecia, mas é famoso, e vocês não devem conhecer também, acho eu, do Jeremy Grantham. Todas não, exagero, mas são as 5 últimas grandes crises aí. E no caso específico lá da bolha do Japão, que acho que estourou em 1989, eu acho, 84, não lembro, ele acertou 3 anos antes. Qual foi a métrica principal dele? Ele viu que ali o preço-lucro do índice japonês tinha uma média histórica ali de tipo 15, estava 40. Aí ele foi lá e vendeu. Só que ele continuou subindo durante mais 3 anos seguintes. Os 3 anos seguintes subiram. E aí, antes do crash, o preço-lucro do índice japonês chegou a 60. Então, ele acertou. Ele ficou 3 anos agrurando underperformance, né? Performance abaixo do índice, para só 3 anos depois vir a confirmação de que ele tinha acertado. Então, realmente pode demorar um tempo. E olha só, interessante tu falar isso, Stefano, porque você tá certo, mas estar certo no timing errado, você continua igualmente errado, tá? E aí, muita gente que hoje em dia começou a ficar mais popular essa história de aluguel de ações, se você não quer assumir esse tipo de risco, você primeiro tem que ter um controle de risco bastante disciplinado. É stop? É stop. Vai determinar preço para sair, haja o que houver, mas se você quiser prolongar essa exposição, a queda da ação para ganhar dinheiro com isso, sugiro que você também se aprofunde no conhecimento sobre opções, tá? Porque uma das grandes vantagens de você usar put na hora de monetizar a queda é que você tem o direito, mas não tem a obrigação. Então, se o mercado continuar subindo loucamente, o máximo que você vai perder é o prêmio daquela opção que você comprou, beleza? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Fala, Ana, fica à vontade. Depois eu quero saber do Pablo aí.
Pablo tem experiência de investimentos na Espanha, eu quero saber como é que é o ambiente lá. Mas começa falando aí, Ana, desculpa. Boa. É uma pergunta, eu quero saber de vocês se alguém já acredita que esse excesso de liquidez no mercado, com todas essas injeções que estamos vendo aí por parte dos bancos centrais, se já está surtindo efeito na irracionalidade dos investidores, como o episódio da GameStop, da IRB aqui no Brasil, se já tem alguma relação com a irracionalidade devido ao excesso de liquidez. Eu acho que pode ter um componente, sim, dessa liquidez excessiva aí, Ana, mas vamos voltar aqui ao assunto que o Stefano falou, que talvez o gatilho para o estouro da bolha seja um aumento dos juros, né? Para quem já investia lá em 2008, 2007, tem que entender uma história de quem vem antes, é o ovo e a galinha, né? Por quê? Os bancos centrais eles começaram a baixar os juros porque a economia estava debilitada. E aí meio que inverteu a ordem dos fatores. Porque se ele começar a elevar juros, é sinal que a economia não está mais fragilizada, que ela está forte. E aí, como o mercado está com esse viés de que subir juros é ruim, talvez ele não interprete qual que era a expectativa do mercado. Alguém acompanhou aqui essa linha de raciocínio? Sim, eu até concordo com o Stefano, cara. Era o que eu ia complementar e concordar com ele. Vejo exatamente isso, bicho. Mas será que seria tão previsível assim? Porque eu vejo que, assim, é um bom ponto, é um ponto excelente, na verdade, para esse possível estouro, mas, assim, normalmente, historicamente, vocês que entendem mais, normalmente esses estouros vêm em coisas tão óbvias como essas, assim, coisas tão mais transparentes, assim, como essa questão dos juros, ou vem de um lugar que ninguém estava esperando, assim? Jonatas, vou contar aqui como é que aconteceu lá em 2008, né? E lembrando, esse ambiente de juros baixos, ele não é a primeira vez que aparece aí no mundo, tá? Na década de 60, quando o Kennedy lá foi eleito, os Estados Unidos também viveu uma época de juros perto de 1%, depois no ano 2000, depois em 2008. Mas em 2008, primeiro a gente teve um problema com um banco chamado Bear Stearns, beleza? E aí isso aconteceu tipo em março de 2008. O mercado achou que aquilo já tinha sido resolvido. E aí quando chegou em julho para agosto, que o mercado ele começou a trazer de volta esse assunto à tona. Então, pode parecer um pouco complicado para quem é novo na Bolsa, mas sempre vai ter problema. Mas às vezes o mercado ele vai dar atenção para esse problema, às vezes ele vai trocar o foco dele, entendeu? Então, assim, essa história de querer prever futuro, eu acho que é uma tortura chinesa que todo investidor acaba se colocando. Você tem que ter uma exposição técnica aos teus investimentos. E eu não estou falando só quem investe na Bolsa, não. Eu vejo muita gente que é empresário, que tem patrimônio extremamente concentrado e a gente vê uma pulverização nos seus investimentos. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo aqui do meu pai para não falar de ninguém. Meu pai ele trabalhava com um setor que ele se beneficiava da queda dos juros e enfraquecimento do dólar. E aí ele não sabia o que fazer com o dinheiro, todo o excesso de dinheiro que ele tinha, ele comprava imóveis, que também responde a esse estímulo. E aí poderia haver uma sobreposição de riscos. Então eu sei que tem muita gente hoje em dia trabalhando com o mercado de construção civil, empreendimento relacionado à construção. Você tem que entender que o componente queda de juros impacta muito positivo esse setor. Então, é muito inteligente você adicionar diversificação em dólar na tua carteira de investimentos, mesmo que você nem queira saber da Bolsa. Então, assim, eu tenho uma construtora, o que eu falaria para um cara que tem uma construtora? Cara, começa a comprar ouro, sei lá, começa a comprar alguma coisa para que esse setor que é cíclico, quando ele estiver numa baixa, você tenha bastante poder de compra para poder continuar expandindo a tua empresa, para acelerar nos investimentos, comprar outros investidores mais fracos, outros players mais fracos do teu setor, beleza? Isso aqui, gente, é só para abrir a cabeça das pessoas que essa história de investimentos, ela não é só para quem investe na Bolsa. Quem tem empresa também precisa pensar nessa diversificação de patrimônio.
comprar banco seria uma alternativa também, que se beneficia da alta de juros. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pablo, eu não sou argentino, tá? Eu sou espanhol. É importante falar, né? Porque aí o pessoal já abaixa a guarda, né? Então, eu queria falar umas coisas aqui que eu estava escutando vocês, estou achando super legal, super prudentes, os comentários do Uli e o Rodolfo, especialmente super prudentes. Eu comecei a investir em 2007, justamente uma semana antes do topo da bolsa espanhola, né? E eu perdi muito dinheiro porque eu não sabia o que estava fazendo. E depois de todos esses anos, tem uma frase que eu tento ter presente continuamente quando eu estou investindo, que é: eu não sei, tá? Eu acho que eu sei, mas eu não sei, na verdade. Então, se a gente levar isso para tudo, como o Uli estava falando, até para um empresário, para qualquer coisa que a gente faz, não só no dinheiro, mas também na vida, né? A gente vai tomar decisões de uma forma muito mais prudente, né? Se eu estou investindo, eu conto isto, é o que eu faço, né? Como que eu penso, né? Como que eu vejo as coisas. Se eu estou investindo só em ações e somente pensando que a bolsa vai subir, eu tenho uma série de probabilidades de perder dinheiro. Se eu faço, por exemplo, que nem o Rodolfo estava explicando, eu estou investindo a favor, mas também estou curto em algumas posições, eu já estou protegido. Se além de ter ações eu tenho renda fixa, eu tenho proteção de outro tipo. Se além de ações e renda fixa eu tenho ouro, eu tenho outro tipo de proteção. E eu estou protegido de todas. Se além da renda fixa eu tenho renda fixa de longo e de curto prazo, eu tenho mais diversificação. Então, às vezes as pessoas falam em diversificação dentro de ações. Eu vou ter, em vez de 4, eu vou ter 500 ações. Mas você somente tem ações. Quando a bolsa cair, vai cair tudo junto. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Faz total sentido. Galera, em termos técnicos aqui, quando a volatilidade fica muito alta, as correlações elas tendem para os extremos, tá? É basicamente isso que o Pablo trouxe aqui pra gente. Isso é importante explicar pra galera. Obrigado aí por adicionar isso. Mas, irmão, eu vou aproveitar para te explorar aqui para perguntar mais sobre o mercado de investimentos em renda variável na Espanha, tá? Qual é o percentual lá de pessoas na Espanha que investem na bolsa? Quantas empresas tem na bolsa lá? É um assunto que é falado? Como é que é isso lá? Então, na Espanha, eu até pesquisei isso não faz muito tempo. Ao redor de 20, 25% das pessoas investem em bolsa, né? Tem um ambiente muito bom lá claro, não é os Estados Unidos, obviamente, mas tem um ambiente muito bom, inclusive de economistas da escola austríaca, tem uma bolha, digamos, entre aspas, né, de divulgação da economia austríaca muito bom. E só que o ambiente de negócios hoje é muito ruim, tá? Tem no poder, não sei se vocês sabem, mas tem um partido comunista, né? Um partido socialista junto com um partido comunista. Então eles estão tomando uma série de medidas que estão prejudicando muito o ambiente de negócios. Historicamente, não há muitas empresas na bolsa, né? O índice principal é o IBEX 35, 35% empresas. Então, digamos que a quantidade de opções é muito limitada se a gente compara até com o Brasil, né? Bom, e já nem falo com os Estados Unidos. As maiores empresas lá são de que setores? Bancos, telefonia, bancos de telefonia principalmente. Tem a Telefônica, né, que é espanhola, tem Santander, essas são as principais, né? Tem Indra, não sei se vocês conhecem Indra. Pablito, deixa eu tirar uma outra dúvida aqui. Aqui no Brasil, os espanhóis e os portugueses, eles têm uma cultura de investir em imóveis. Isso aí acontece lá na Espanha também? E deixa eu continuar aqui a pergunta, porque eu acredito que essa crença vem dos espanhóis e dos portugueses nunca terem sido expulsos do próprio território. Então, eles têm essa tendência a imobilizar o patrimônio. Como é que tu pensa isso e se isso que eu falei aí, na tua visão de espanhol, é uma besteira ou faz sentido?
Pode descer o pau mesmo se achar que eu falei merda. Olha, eu não sei se isso faz parte, né? Faz parte desse fato, né? O fato é que na Espanha tem uma tradição muito grande de investir em imóveis, né? Mas uma parte, eu acho que grande do motivo é que tem uma inflação histórica muito... claro, nunca estivemos em hiperinflação, como esteve o Brasil, né? Mas teve uma inflação bastante razoável, né? Teve uma ditadura, né, entre 39 e 75 e se estimulou muito a propriedade de imóveis, né? E a inflação durante muito tempo pagou financiamentos de imóveis, né? Quem comprou, por exemplo, um imóvel nos anos começo dos 70, finais dos 60 e comprou o imóvel financiado, a inflação pagou uma grande parte do imóvel. Então daí vem uma mentalidade de a primeira coisa que eu vou comprar quando eu tiver dinheiro, ou até quando eu não tiver dinheiro, é um imóvel, né? E isso tem sido muito bom para muitas pessoas, porque hoje tem a maior parte dos aposentados na Espanha tem um imóvel, né? E se eles fossem isso pensado de uma forma inteligente, você pode utilizar para ter uma renda. Você vai para um imóvel menor, aluga o teu imóvel maior, né, e utiliza isso como uma renda, né? Respondi a tua pergunta? Pô, sensacional aprender isso aí. Quanto que é o percentual lá de yield por ano no imóvel? Tu tem noção? Oi, o percentual do quê? Do yield, assim, o cara compra um imóvel de 100 mil euros, quanto que ele espera ganhar de aluguel por ano? Não sei, mas não deve de ser mais do que 3%, 2%, porque os juros lá estão muito baixos, sabe? A bolha de 2000, assim, dos anos 2000, né, de imóveis dos Estados Unidos afetou muito também a Espanha, porque a Espanha durante o final dos anos 90 foi muito estimulado através de políticas fiscais, foi muito estimulado o endividamento para comprar imóveis e houve um estouro tremendo de bolha imobiliária lá junto com a bolha dos Estados Unidos, só que depois que isso estourou, o pessoal voltou a comprar imóveis e o preço voltou a subir justamente porque o espanhol tem essa mentalidade de comprar imóvel quando ele pode, né? E embora eu vejo que a educação financeira está um pouco mais estendida do que aqui no Brasil, ainda assim não é tanto assim, sabe? Perfeito, irmão. Obrigado aí por ter contribuído tanto aí com a conversa. Galera, vou pegar esse gancho aqui de cultura de investimentos e eu vou trazer o último tópico aqui antes da gente desligar, que eu vou finalizar com 1h30 aqui de aula, tá? de sala, tá? Para quem investe em ouro, não sei se sabe, mas na Índia e na China, culturalmente, você ter ouro é significado de prosperidade, é reflexo de prosperidade. E isso, quando a gente vê uma classe média cada vez mais crescente nesses dois países que têm populações bilionárias, pode impactar muito o balanço de oferta e demanda dessa commodity, tá? Muita gente fala, não invisto em ouro porque não paga dividendo, porque o Buffett não paga dividendo, mas a questão é que se você pegar desde 2000 até hoje, o ouro deu dinheiro pra caramba. E aí eu quero saber aqui quem da sala investe em ouro e quem aqui da sala acha que o ouro ainda é uma oportunidade, assim, para si mesmo, né? Não estamos falando aqui de indicar para ninguém comprar ouro. Apesar de eu poder fazer isso, não é esse o objetivo aqui da conversa. Boa, eu tenho ouro em carteira e para mim acho que é fundamental, né? Às vezes a galera vê aquela imagem lá do livro Investing in Stocks for the Long Run, do Jeremy Siegel, e aí fala, nossa, ouro não vale nada, vou só investir em ações e isso é o suficiente. Mas ninguém pondera a questão do ciclo, né? E por se tratar de uma commodity metálica, a gente tem um ciclo aí. Então, se tem um cenário econômico
um pouco mais deteriorado, o ouro ele vai conseguir ajudar bastante a cumprir bem esse papel. E aí, eu gosto tanto da tese do ouro que eu tenho exposição de 2 formas, 3 na verdade, né? Que é diretamente no mercado americano, por meio de um ETF, que é o Yahoo, mas, de novo, né, como o Uli bem falou, não é uma recomendação, é só para vocês entenderem um pouco do racional, por estar exatamente exposto ali diretamente a commodity, em dólar, ter uma isenção ali, quando a soma de vendas com lucro no mês é de até R$35 mil, então até por isso que eu defendo bastante investir direto no exterior, porque por mais que nós tenhamos hoje o Gold 11 aqui na bolsa, ele é legal, só que você tem que pagar os 15% de imposto sobre o lucro quando você eventualmente vender, né? Independentemente do valor de lucro. Já lá fora você tem um teto de isenção de até 35 mil, então isso ajuda. Uma outra forma que eu invisto na própria commodity é por meio de um token, né? Eu estou falando de criptomoeda, que é o Pax Gold, que ele investe em onça Troy do ouro, que está custodiada na própria Europa como um todo, né? E, poxa, se eu tiver um Pax Gold, eu posso ir lá e pedir esse resgate dele, né? Eu posso pegar a onça Troy e trazer para casa, é a própria Brinks que faz a custódia disso tudo. E tem um outro meio que para mim é o que é mais interessante, que são as mineradoras de ouro, né? Então, se eu penso que a commodity está num patamar mais elevado, $1.800, $1.900 a onça, que é o caso do ouro agora, eu posso me beneficiar com aquelas empresas que elas vão explorar, elas vão retirar as onças de ouro das minas e geralmente o custo de extração de boas empresas estão em torno de $800, $900 a onça, e elas vão conseguir vender a mercado a $1.800, $1.900. Então, aquela grande questão, às vezes a commodity ela se aprecia 20% no ano, só que mineradoras, por ter esse duplo fator aí, ela pode se apreciar tipo coisa de 5 vezes isso. Então acho que ouro é bem legal e estou aumentando bem a posição na minha carteira. Rodolfo, você falou que tinha 3 formas de exposição. Eu achei que você ia falar que uma delas é ter o ouro físico em casa, ou sei lá onde. Não, estamos no Brasil. Porque tangenciando esse assunto, você tem prata também, né? Prata tem. Então, na semana passada ficou trending no Twitter o Silver Squeeze, que basicamente foi o mesmo short squeeze aí que teve na IRB, só que foi um pouco diferente, que eu acompanhei mais o movimento do que eles estavam falando na rede. Basicamente era o seguinte: ao invés de todo mundo comprar um ETF de prata, todo mundo vai nessas casas de metais preciosos, moeda de prata, moeda de ouro, e acaba com o estoque de prata. Ou seja, houve uma demanda muito acima do esperado, o estoque está zerado, e tem uma discussão muito forte. Para você, eu vejo mais dos americanos, né? Brasileiro eu nunca ouvi falar, de ter a prata física em casa, moeda de prata, barra de prata. Você viu isso ou não? Não, isso eu não cheguei a ver. Assim, o que eu vejo a galera correndo mais para essa questão é no mundo cripto, né? Eu mesmo passei a investir em criptomoedas e semana que vem vai chegar aqui para mim uma hard wallet, né? Que é para eu fazer essa armazenagem dessas criptos e ter ali um fator de segurança maior. Então é algo, assim, pensando em mobilidade, eu acho que cripto cumpre melhor esse papel, porque ter ouro ou prata é brutal, assim. Tipo, ouro até que vai porque, sei lá, tem um peso ali, mas vale a pena porque a onça tá lá em cima. Agora a prata é menos de $30 a onça, né? Então, tipo, você vai ter que empilhar, você vai ter um quarto, assim, de prata para realmente fazer valer a grana. Vai fazer um surfista prateado na sala, pelo que eu conheço a fera. Tô brincando, Stefão. Galera, chegamos aí quase no final do negócio. Só deixar claro aqui para as pessoas, aquele ouro que a gente compra na bolsa não é o mesmo ouro que a gente compra o anel de noivado e dá para noiva, tá, gente? É um ouro financeiro e ele tem um carimbo, eles não se misturam. Mas quero agradecer aí todo mundo. Eu não sei se a galera chegou no começo ou no final, mas eu tô fazendo uma live lá no Instagram e eu vou deixar ela salva para ver se isso é bom para as pessoas, se ajuda mais gente a investir melhor, tá? Mas quero agradecer aqui a participação de todo mundo, agregou muito esse conteúdo. E amanhã, 6h10 da tarde, a gente vai fazer uma outra edição aqui
da sala Dúvidas de Investimento na Bolsa aí, para quem quer aprender a investir melhor e de maneira técnica. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, tio. Até mais. Valeu, galera. Grande abraço aí. Fala, galera. Beleza? Tivulho aqui na área. O pessoal aí não estava entendendo nada dessa live aí escura. Eu queria só falar para as pessoas que eu odeio essa história de elitismo, exclusão dos outros. Então, para deixar o conteúdo para todo mundo que não podia estar lá no Clubhouse porque não tinha iPhone ou porque não tem convite, a gente aqui mostra que a nossa jornada ela está intimamente ligada a trazer o mundo dos investimentos para todo mundo que quer receber essa mensagem, beleza? Isso aqui não é da boca para fora e é só o começo. Tamo junto!